Ó, me conta uma coisa, quando você vai chegar num paciente novo, eu acho que é a dúvida de muita gente que nunca fez um home care, assim, classe A, tá? O Léo Nossa. só atende classe A, por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Como que você se apresenta, se porta? Porque eu sei que os seus pacientes, eles esperam muito também do seu atendimento, né? Claro. O que que você pensa, assim, como se portar, o que que é importante, além, óbvio, né, da parte técnica, a gente não esquecendo isso, que é a parte mais importante, né, você ter critério para indicar, enfim, as técnicas, mas e de resto, como que você faz, assim, para o seu home care realmente ser desejado? Você acabou de falar de uma coisa que é... A gente tem o conhecimento prático, teórico de como que você vai tratar. Você ir lá e pegar um paciente para você tratar de uma maneira, qualquer pessoa que tem o mesmo conhecimento pode fazer. O que você tem que colocar para esse paciente é uma experiência. É uma boa experiência do seu tratamento, Isso do né? início ao fim, né, Do início ao Léo? fim. Não é para você chegar, tudo bom? Sou Leonardo, fisioterapeuta. Vamos lá, vamos te avaliar. Não é assim. Vamos conversar, vamos entender. Você precisa construir uma relação. Exato, você conversar com ele, né? Eu falo isso porque, ainda mais em hospital de grande porte, né? A gente tem aquele aprendizado de sempre conversar, tentar entender o paciente. E eu tento pegar tudo isso que eu aprendi nesse período hospitalar e trazer para o home care, né? O tratamento em casa. E eu sinto que o que mais assim falta, e o que eu escuto, porque muitas vezes eu não sou o primeiro profissional que eu tô Claro. indo lá. Olha, já passei por 3 fisioterapeutas. Já vou te avisar que eu duvido que eu vou fazer. E na verdade é mais do que isso, é você escutar, você entender o problema do paciente, trazer uma experiência para ele, que não é só a experiência de uma reabilitação, é de um todo, de um bem-estar. Algo que fala muito e ouve pouco, você não acha? Exato, exato. Você vai lá, ó, vamos fazer isso, aquilo. Vamos conversar, calma. Uma das coisas que eu costumo fazer assim com os meus pacientes, né, que eu acho que uma das coisas que todos eles me falam. Eu não fixo um horário. Olha, eu não vou ficar aqui 1 hora, não vou ficar aqui 50 minutos. A gente vai fazer a terapia agora com você. O fisioterapeuta hoje do home care é diálogo, Exato. honestidade. Que é o principal. Recente aconteceu de eu avaliar um paciente que foi sugerido de fazer, precisa de físio respiratório. Tá. Cheguei até lá e eu vi que na verdade não. Ele não precisava de físio respiratório, ele precisava de uma reabilitação motora. Abordou isso com um paciente que já tinha uma expectativa, Ele tinha Léo. uma expectativa enorme em cima da fisiorrespiratória, mas eu sentei e conversei, olha, a gente tem que ser honesto, né? O que eu vejo agora da minha avaliação não é uma necessidade de fisioterapia respiratória, que você precisa de uma reabilitação motora. Eu posso fazer isso com você, mas eu tenho certeza que profissionais específicos para o seu problema vai ser muito melhor. Então você tem que ser honesto com o seu trabalho, Também precisa entender até onde a gente pode ir, até né? onde é o nosso Eu limite. conheço, né, alguns exemplos que trabalha com ortopedia, estética, pilates. Ele não é um profissional especializado. Exato, Então, ele nunca vai conseguir chegar num patamar, numa expectativa que às vezes o paciente dele está precisando. exato. O fisioterapeuta, ele acha que ele não precisa estudar mais depois, que ele não precisa se atualizar, que ele não precisa ler um artigo legal. Assim, conhecimento, não só do seu específico, todo mundo tem. É claro que a gente entende ali um pouquinho de dermato, um pouquinho de ortop, você sabe o básico. Sim. Bom mesmo, eu sou nisso. Eu conheço o seu Especializado. trabalho, mas eu queria aqui que a gente citasse. O Léo, ele é um cara que trabalha demais com a equipe multidisciplinar. Toda vez que ele vai avaliar um paciente, ele vê necessidade, talvez, de um terapeuta ocupacional, de uma Eu fono, converso. de um nutricionista. O Léo, ele é um físio que não tem medo de perder espaço, porque eu sei que ele orienta muito bem os pacientes. Você quer comentar um pouquinho disso? Até porque agora, com a equipe, né, de home care que montamos, fica mais fácil para você conseguir conversar. E tem que entender Com bons profissionais, exato, né? com bons profissionais, você tem que entender qual que é a sua limitação. Tem muita gente que fala assim, não, a gente tem que resolver aqui, dá para você fazer. Não, eu faço. E não é. Cada um tem ali o seu espaço e cada um tem aonde você vai trabalhar. A equipe multiprofissional é o mais importante disso tudo. Você não é capaz de fazer tudo. Ele mais bacana que você trouxe para o home care, Léo, porque você conseguiu trazer uma experiência que o paciente tem no hospital de lidar com muitos profissionais e todos muito específicos, especialistas e bons na sua área. Você fez essa transição para o paciente em casa. É completamente diferente. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, pra gente fazer aqui o nosso pod. Nosso não, né? O pod da BN. Pode da BN, Eu fui atender um paciente, eu atendi no Ibirapuera. Né? Eu já estava atendendo muito bem ele ali em casa, mas uma vez ele comentou, a gente um dia poderia fazer aqui na rua, né? Eu falei, não, na rua não, vamos no Ibira.
Fui para Ibirapuera com ele. Fazer coisas fora da caixa, né? Exato, exato. E como você mesmo falou, quando você tem ali uma equipe multidisciplinar por trás, é muito mais fácil. Essa experiência que você vive no hospital, onde nada te falta, você está precisando de uma fonoaudióloga. A fono aparece. Você está precisando de um terapeuta ocupacional. Hospital é isso. É você aproveitar o que você tem de oportunidade. Igual a você, que, não, hoje eu quero ser um empreendedor, mas que você carregou toda essa bagagem hospitalar com você. Sim. É mais ou menos isso, Léo? Exatamente isso. Primeiro a gente falou muito aqui pro pessoal do beabá bem feito, de fazer o básico de uma forma correta. E agora a gente chega na segunda etapa, que é o plus da experiência, não é, Léo? Exato, é isso mesmo. Você criar uma experiência para ele diferenciada, que esse é o principal. E dá um exemplo, Léo, de como que a gente pode trazer isso para fisioterapia? Uma boa experiência para o paciente, você saber comunicar. Eu sempre converso com o paciente. Se ele não pode me ligar, vamos então mandar uma... Se ele não pode ouvir uma mensagem, vamos conversar por telefone, que eu acho que o mais importante é conversar, não é você escrever ali. É esclarecer as dúvidas, né? Exato, porque a pessoa tem muitas dúvidas nessa hora. Então vamos lá, vamos conversar, vamos entender qual que é a necessidade e dali, partiu da comunicação, vamos para a segunda parte, que é realmente avaliar. E a questão do valor, Léo, como que você aborda isso com os pacientes? Porque tem muito fisioterapeuta que fala, mas é porque o Leonardo está em São Paulo, se eu cobrar esse valor, eu não vou conseguir ter paciente. Como que você lidou com isso? Comentei com você, né? É muito raro você ficar muito mais do que 1 hora ali no paciente. Depende muito da necessidade. Claro. Mas eu sempre deixo bem claro que assim, a gente vai fazer o necessário para resolver o seu problema. Por conta do trânsito até de São Paulo, eu sempre dou ali quase que um delay de 1 hora. Delay não, né? Um espaço de um atendimento para outro de 1 hora. Porque se eu precisar ficar mais tempo se eu vejo que a necessidade é maior, tá tudo bem, tá tudo dentro do horário. Então, o trânsito dificulta demais. Mas eu acho que é isso, como você falou, primeiro passo, comunicação. Saber conversar, colocar os seus pontos de profissional. Você é o profissional, você sabe qual que é a necessidade, mas tudo depende de uma avaliação sempre. Claro, né? mas eu acredito que o principal é você saber qual é o seu trabalho, como você executa ele e valorizar o seu trabalho. Você, que é o profissional, começar desvalorizando o seu trabalho, não tem como você querer que o teu paciente valorize. Exato, é óbvio que eu entendo que nem todo paciente que chega em você vai ter a condição financeira para fazer o seu serviço. Eu entendo que isso possa acontecer. Mas você é o profissional, então você precisa entender o que você está entregando. A gente brinca muito, mas é a mesma coisa de você falar assim, eu posso comprar um vaso por R$5 e eu também posso comprar um vaso por R$2.000. Qual que é a diferença? Provavelmente a qualidade, provavelmente o material, provavelmente a loja de R$2.000 vai te fazer ter uma experiência. Que o fisioterapeuta também precisa se entender como um vendedor, um prestador de serviço, mas a gente precisa, primeiro de tudo, valorizar o que a gente está fazendo. Exato. Porque senão ninguém vai te valorizar no mercado e você não vai conseguir se impor. Muita gente acha que o que o Leonardo está fazendo, mas é ele mora em São Paulo, ele atende na região sul. Gente, não é isso. O Leonardo é um excelente profissional, que se valoriza, que está sempre estudando. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Enquanto você não vender qualidade, você não vai conseguir cobrar. E tem uma coisa, Léo, que as pessoas falam assim, valor, quanto eu tô, quanto vale? Eu acho que o valor é muito mais do que um preço. O preço e o valor é muito diferente, O preço é o quanto você paga. Exato, é quando você paga. O valor é o que você vai ali colocar, o que você vai prestar para aquela pessoa, né? O valor entra na experiência junto, né? O quanto que vale o seu serviço, né? Quanto que você vai entregar? É a sua entrega. Confiança do que você vai entregar, né? Sim. Se eu vou entregar uma coisa bacana, eu sei que eu posso cobrar por isso. Quantas reclamações você já teve, Léo, pós-sessão, de que a pessoa achou que o seu valor não estava valendo o que você estava cobrando? Nunca tive. Às vezes talvez pré eu já tive alguns, mas pós-serviço, nenhuma, nunca. De falar assim, não, mas olha, tá muito. Não, nunca tive. Por quê? Porque você presta justamente isso para eles, né? Um serviço de qualidade, um serviço onde você se empenha para ver um paciente como um todo. Por mais que eu esteja ali para fazer fisioterapia, o paciente não é só fisioterapeuta. O paciente ele tem outras necessidades.